Comunique-se e seja mais feliz. Além das palavras, existe um mundo infinito de nuances e prismas diferentes que geram energias ou estímulos que são percebidos e recebidos pelo outro, através dos quais a comunicação se processa. Um olhar, um tom de voz um pouco diferente, um franzir de senho, um levantar de sobrancelhas, podem comunicar muito mais do que está contido em uma mensagem manifestada através das palavras. Após lecionar por 15 anos como professor de comunicações verbais, Décio observou algumas curiosidades interessantes para que cada um possa refletir e tirar algum proveito. Vamos ver algumas delas a seguir. Os problemas são simples. Uma dessas constatações de pessoas que se dizem com grandes problemas de comunicação é que, de fato, os problemas são relativamente simples e de fácil solução. O que ocorre é que esse problema, por menor que seja, compromete todo o sistema de comunicação. Por exemplo, uma pessoa pode ter boa cultura, ser extrovertida e desinibida, saber usar bem as mãos, possuir um rico vocabulário e dominar uma boa fluência verbal. Pode possuir tudo isso, mas se falar de forma linear, com voz monótona, irá provocar desinteresse e sonolência aos ouvintes, e, consequentemente, a comunicação fica limitada. O somatório desses pequenos problemas impede que uma pessoa se comunique com fluidez e naturalidade. É o mesmo princípio de que a união faz a força, ou seja, o conjunto dessas dificuldades neutraliza o efeito que a comunicação poderia provocar, impedindo-a de mostrar o seu potencial e a sua competência, gerando frustrações na vida pessoal e profissional. Timidez. Há pessoas que possuem muito conhecimento e muito talento, mas na hora de falar em público em uma reunião ou quando convidadas para proferir uma palavra, ficam totalmente apavoradas e preferem fugir do que enfrentar. Se observarmos bem, uma pessoa não é valorizada por aquilo que sabe ou conhece, mas por aquilo que faz com aquilo que sabe. Por isso, a timidez tem impedido muitas pessoas de conseguirem galgar melhores possibilidades de sucesso na vida. Basicamente, os problemas de timidez manifestam-se por medos, tais como de não ser bem-sucedido, de errar, de ter o famoso branco. Outra evidência é a baixa autoestima, ou a sensação de incapacidade para se expressar diante de situações desafiadoras. Além disso, há o excesso de manifestações no próprio corpo, tais como tremedeira, gagueira, sudorese, taquicardia, chegando em alguns casos até a desmaios. Saber ouvir. Já falamos no início desta aula sobre o saber ouvir com atenção, mas este tópico é de tão profunda importância que falaremos mais um pouquinho sobre ele. Saber ouvir é muito mais do que escutar, é darmos a nossa interpretação conforme desejamos ou baseada nas nossas próprias limitações. Saber ouvir é cultivar a difícil arte da empatia, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro e prestar muita atenção no significado das palavras, na maneira em que a pessoa está transmitindo, no seu estado emocional, seus limites e conhecimentos. É olhar para os seus olhos. É perguntar se houver dúvidas. É evitar interpretar ou alucinar a partir do que foi dito. O mesmo princípio da empatia se processa para quem deseja se comunicar. Para conseguir um ótimo resultado, basta se colocar no lugar do outro
e gerar estímulos adequados conforme o jeito do outro funcionar, de processar informações, de entender conforme o seu nível cultural ou limitações de vocabulário, conceitos e experiências pessoais. A pergunta ideal para termos a evidência se de fato o outro entendeu o que dissemos é: o que você entendeu do que eu disse? O mundo seria certamente bem melhor e as pessoas conseguiriam relacionar-se melhor se pudessem fazer e responder a essa pergunta. Voz. Outra grande dificuldade para muitos, e o problema é que desses, poucos sabem, é sobre a utilização adequada da voz. Há pessoas que falam muito devagar, outras ainda que têm dicção ruim, ou falam de forma linear, ou ainda com um volume muito baixo. A questão é simples: como posso esperar de fato que alguém me compreenda ou preste atenção no que eu digo, se nem sequer consegue entender o que estou dizendo? Corpo. Curiosamente, a expressão corporal assume até mais importância do que a voz, em alguns casos, do que o próprio conteúdo. Medo de olhar nos olhos, expressão facial incongruente com o conteúdo, aparência mal cuidada, ausência de gestos ou excessiva gesticulação, bem como posturas inadequadas, são suficientes para tirarem o brilho de um processo de comunicação. Vícios. Quantas vezes ouvimos, ou melhor, tentamos ouvir pessoas acompanhar seu raciocínio, mas fica difícil, pois ouvimos alguns ruídos, tais como tá, né, certo, percebe, repetidos inúmeras vezes. Deixamos de prestar atenção no conteúdo e ficamos incomodados com esses sons que dificultam a compreensão. Controle emocional. Você já ficou magoado e ficou chateado um dia inteiro por um simples fato ocorrido no trânsito, ou um tom de voz mais elevado em um momento de discussão, ou um bom dia que não lhe disseram? Você já imaginou o poder que você mesmo dá assim de presente a uma pessoa que você nem conhece, talvez nunca mais a veja na vida, ou mesmo que seja alguém conhecido, que é a capacidade de tirar seu bom humor, seu otimismo ou sua motivação? É importante que você mantenha o devido controle emocional e saiba proteger-se de negatividades. Foco de mudanças. Você não pode mudar as atitudes e comportamentos de outras pessoas. Assuma. Você é o responsável apenas por aquilo que está ao seu alcance e pelas mudanças que pode proporcionar a você mesmo. Motivação e autoestima. Um dos aspectos mais importantes da comunicabilidade de uma pessoa, a energia que flui sutilmente através da sua voz e do seu corpo, das palavras e da sua postura, dos gestos e do olhar. É a expressão do seu otimismo ou pessimismo, da agressividade ou suavidade, do nível da sua autoestima. É a comunicação invisível, mas presente, percebida pelos sentidos. Quão agradável é a energia que flui de pessoas otimistas, bem-humoradas, felizes, que diante das adversidades da vida encontram desafios que serão superados. Para concluir, cabe ressaltar a sutileza da comunicação das pessoas que têm bondade no coração, a gentileza nos gestos, beleza e doçura nas palavras, sensualidade, alinhamento e graça permeiam seus movimentos. Uma nobreza natural flui silenciosamente e discretamente em suas ações. Há uma segurança pessoal apoiada na humildade, uma reverência, um senso de humor mesclado com a consciência do sagrado. Essas são as pessoas que fazem mais do que se comunicar, irradiam luz e brilho pessoal.
Regras para facilitar a comunicação interpessoal. Escute atenta e ativamente o outro. Mantenha contato visual sem exagerar. Não pense o que vai responder enquanto o outro fala. Mantenha uma atitude atenta e calma. Procure fazer com que sua comunicação, tanto verbal como não verbal, assegure ao outro que você está atento. Tolere, sem ansiedades, o silêncio do outro. Se o silêncio se tornar embaraçoso para o outro, procure reformular a última coisa que você disse para que ele possa retornar o fio da meada. Depois de fazer uma pergunta, é importante silenciar. Se o outro não responder de imediato, evite o impulso de preencher o silêncio com seus comentários. Dê-lhe a oportunidade de pensar sua resposta. Nunca interrompa para retificar o que o outro está dizendo, mesmo que você não concorde com o que ele diz. Não contradiga o que o outro está dizendo por considerar conhecido, desconhecido ou trivial. Demonstre respeito e consideração. Abstenha-se de julgamento em uma comunicação. Admita que o outro tenha seus valores, crenças ou ideias diferentes das suas. Crie condições para que o outro possa expressar suas ideias, sentimentos, valores e atitudes. Isto não significa que você deva concordar com as posturas do outro, apenas compreendê-las e aceitá-las. Isto não implica que você não possa dizer que não compartilha dessas posturas. Compreenda com empatia o seu interlocutor. Absorva o marco de referência do outro e analise seus comportamentos, comunicações e valores deste ângulo. Procure acompanhar as linhas de pensamento do outro e não mude seu rumo por inclinações, valores ou necessidade próprias. Procure perceber a realidade como o outro a percebe, a partir de suas preocupações específicas, medos e preconceitos. Procure colocar-se no lugar do outro, inclusive recordando-se de experiências e reações semelhantes. Formule perguntas para levar o outro a expressar suas ideias e sentimentos. Não exagere no interrogatório. Não faça perguntas agressivas, desafiantes, nem avaliativas. Sempre que possível, faça perguntas abertas, que comecem, em geral, por o que, como, quando. Evite perguntas fechadas, que levam simplesmente a sim ou não. Amenize as perguntas diretas com expressões do tipo talvez, de alguma maneira, que sabe. Avalie se você está entendendo claramente o que o outro está expressando para seguir perguntando. Procure refletir e recolocar as ideias do outro com suas próprias palavras, de maneira a demonstrar-lhe que o está entendendo e acompanhando. Limite-se a recolocar sentimentos e ideias de que esteja seguro de terem sido expressos. Não conclua ou interprete motivos profundos. Faça comentários descritivos e não avaliativos. O feedback descritivo explica de maneira específica um fato, uma atividade ou um processo. O feedback avaliativo é de natureza crítica e tende a apresentar uma conclusão por parte de quem o emite. Os comentários descritivos são mais fáceis de aceitar e descrevem o comportamento sem atacar o outro. A comunicação do atendente. Falar de comunicação nunca é o bastante, principalmente nos dias atuais, onde a comunicação face a face tem se tornado escassa. Poucos são os que falam e agem dentro da organização, e menos ainda aqueles que fazem de maneira essencial. Hoje, todos são estimulados a trocar informações e compartilhar experiências, diferentemente quando a hierarquia induzia cada um a agir individualmente.
Mas trabalhar com clima de equipe num ambiente harmônico nem sempre é fácil. Entre eles, necessariamente, existe um líder. O bom atendente é, acima de tudo, um líder. Líder é o que atinge os objetivos da organização e, ao mesmo tempo, auxilia no desenvolvimento e o crescimento das pessoas com que trabalha. Mobiliza-as para que façam o que precisa ser feito, mantendo um clima produtivo de trabalho. Conquistar, persuadir, peça-chave para obter resultados através das pessoas. Se envolve num processo contínuo de conquista. Transmite confiança e credibilidade. Tem estilo e presença. É, acima de tudo, um grande comunicador. Esse privilegiado, o líder, consegue efetivamente se comunicar com as pessoas. Fala com naturalidade. É capaz de criar empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, escutar as suas emoções e entender seus apelos emocionais. Toma decisões e consegue a cumplicidade das outras pessoas, vendo-as felizes nessa parceria que gera grandes transformações e realiza grandes projetos. Além de boa comunicação, o líder é um visionário direcionando as suas ações para que a empresa ou seus empreendimentos gerem melhores resultados no futuro. Engana-se quem ainda acredita que liderança é para chefes, supervisores e cargos superiores aos quais estão subordinados. Alguns segredos para a liderança: criatividade, memória, jogo de cintura, entusiasmo, observador. Todavia, esses elementos para alguns são natos, para outros, treináveis. Basta ter a garra e determinação para buscar a habilidade que existe em você. Liderança é uma forma de buscar sentido para a vida e para o trabalho. Você conhece algum? É capaz de citar rapidamente e verdadeiramente um grande líder? Quem? Seus pais ou um professor? Teu chefe? Um amigo? Será mesmo que entendemos o que é liderança? Dentre todos os profissionais que necessitam ter uma boa comunicação, destaca-se o profissional de atendimento. Mais que nunca, o atendente, operador, vendedor e etc. precisa estar preparado para ser um parceiro de negócios, e isso significa ter habilidades para criar vínculos e se relacionar com seus clientes e fornecedores. Muitas são as dificuldades de comunicação no processo de relacionamentos, mesmo porque muito do que é comunicado não é o que foi falado. Mas como as coisas são ditas, por exemplo, um tom de voz inadequado, ou uma expressão facial contraditória, ou um certo nervosismo na voz, podem ser interpretados como provocação ou falta de interesse de quem atende. Tenho ouvido ultimamente uma frase que se tornou um chavão em tudo que se relaciona com o atendimento ao cliente. Não devemos apenas agradar ao nosso cliente. Precisamos mais do que isto. Precisamos encantá-lo, diz Chagas. Dentre tantas ações e formas que as empresas estão adotando para este encantar clientes, propomos uma reflexão sobre uma das principais ferramentas para essas relações empresa-clientes, nem sempre devidamente valorizada: a boa comunicação. Das habilidades que precisam ser desenvolvidas, a principal é a empatia. Esta é a palavra-chave. Falamos um pouco sobre empatia como marketing pessoal, mas você conseguiu entender de fato o que é empatia? Empatia significa a capacidade de se colocar no lugar do outro. Você consegue? Você sabia que quando você pratica empatia, consegue viver com um nível de estresse menos elevado? Você sabia que quando você pratica empatia,
sua autoestima melhora? Você sabia que quando você pratica empatia, a vida toma outro sentido? De nada adianta todos os instrumentos vinculados ao bom atendimento, tais como gentilezas e cortesias, respeito, entre outros, se a empresa, através dos seus funcionários ou dirigentes, apenas manifestar o seu ponto de vista, expressando as suas crenças e as suas verdades, sem se colocar no lugar do outro. A arte da empatia, mais do que a simpatia, é o grande segredo de uma efetiva comunicação. Aliás, a comunicação não é o que se transmite ou que se fala. A comunicação é o que chega ao ouvinte ou interlocutor, é o que é interpretado, é o estímulo que fica no outro a partir do que dissemos ou fizemos. Um exemplo simples de uma comunicação ineficaz é o de um vendedor de veículos, alegre, simpático, comunicativo. Ao apresentar um veículo ao provável comprador, usa todo o seu poder de argumentação para falar da potência do motor, do silêncio no interior do carro, das novas e modernas cores opcionais. No entanto, o cliente diz-se agradecido pelas informações, mas não faz a compra. Provavelmente ele não diz ao vendedor, mas o que procura é um carro econômico e seguro. Poderia ser até esse mesmo que o vendedor estava oferecendo. Ele apenas não soube ouvir o cliente para usar os argumentos adequados para aquela situação. Enquanto as pessoas estiverem apenas interessadas em falar, sem ouvir ou abrir canais para receber o que o cliente quer ou precisa, estarão perdendo bons negócios e bons clientes. Sugerimos considerar passos simples que as empresas podem adotar para facilitar uma efetiva comunicação com o seu cliente, atual e futuro. 1. Cultive sempre a empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro. 2. Ouça com atenção. Pergunte para não haver dúvidas no entendimento do que foi transmitido. 3. Evite interpretar. Normalmente, interpretamos com base no nosso ponto de vista e não no ponto de vista do outro. Novamente, é melhor perguntar do que interpretar errado. 4. Ao falar com a pessoa, dê-lhe a devida atenção. Olhe nos olhos. Trate-a com distinção, respeito, simpatia, gentileza e consideração. Chame-a pelo nome. Use pronomes de tratamento adequados. 5. Procure ouvir mais e falar menos. Muitas vendas são perdidas e negócios são comprometidos por excesso de argumentação. 6. Prepare-se para falar bem, com elegância, fluidez e naturalidade. Prepare também os representantes de sua empresa para falar. Algumas dicas para quem deseja se comunicar cada vez melhor. Tenha segurança ao falar, confie em si mesmo, reforce sua autoestima para ficar calmo e tranquilo sem qualquer situação. Fale bem com boa voz, boa dicção, administre a velocidade da fala, faça pausas, adeque o volume ao ambiente e ao interlocutor. Seja objetivo, desenvolva as ideias com clareza, com começo, meio e fim. Use exemplos para fortalecer os seus argumentos. Faça gestos adequados, tome cuidado com as mãos, evitando uma excessiva gesticulação. Procure adequar a expressão facial ao conteúdo. Tenha uma postura elegante e confiante. Adeque o vocabulário e a linguagem ao tipo de pessoa com quem estiver falando para falar na mesma língua do interlocutor. Isso exige flexibilidade e preparo. A aparência e elegância também contam pontos. Seja discreto ao vestir-se, zelando por uma impressão positiva, considerando um bom asseio corporal. Conheça e utilize regras de comportamento social para situações formais. Saiba como cumprimentar e apresentar pessoas, de quem ou onde se deve ou não apertar as mãos quando entregar cartões de visita, etc. Além disso, saiba como comportar-se à mesa, manuseando talheres, taças, o que fazer e o que é proibido.
Chame o seu cliente pelo nome. Aprenda e use uma técnica de memorização para se lembrar do nome e informações importantes do seu cliente. Nada há de mais precioso no campo das relações do que chamar a pessoa pelo nome, mostrando com isso interesse e consideração. Em síntese, muitos outros tópicos poderiam aqui ser sugeridos ou explicados. O que de fato importa é o nível de interesse que uma empresa ou você mesmo deve ter em relação ao seu cliente. Havendo o interesse real, os caminhos para um bom entendimento serão encontrados e o seu cliente de fato ficará encantado e comprará o seu produto ou serviço. Exercícios